começar essa parte aqui, esse bloco no programa dizendo, eu queria saber quem inventou o trabalho, né? Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente vai falar do trabalho e a doutrina social na igreja. Nosso convidado especial de hoje é o padre Toninho Alves, ele é teólogo, conversa muito bem isso aqui com a gente. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado, Dani, obrigado à TV Aparecida por essa oportunidade de novamente poder conversar com os amigos que nos acompanham. Sempre bem-vindo, viu, padre Toninho, que é da Diocese de São José dos Campos, né, padre? E traz luz, colabora conosco, dialogando, conversando com toda a sua experiência. E hoje a gente gostaria de conversar um pouco sobre esse sentido do 1º de maio, do Dia do Trabalhador, pensando no Deus que também é trabalhador. E o que a doutrina social da Igreja nos ensina, fala para nós sobre o trabalho, padre? Eu até quero começar com a pergunta da Dani, né? Que ela falou, eu gostaria de saber quem inventou o trabalho. É boa. Porque é um questionamento que muitos se fazem, especialmente segunda-feira de manhã, e quem será que inventou o trabalho, meu Deus? E a resposta é muito simples, Deus. Aqui já vi um centro da doutrina social, a Bíblia se abre dos primeiros capítulos do Gênesis, mostrando Deus trabalhando. Então Deus inventou o trabalho. Diz que no 7º dia descansou. Porém, o Salmo 103 nos lembra que se Deus tira o seu respiro, as coisas voltam ao seu nada. Portanto, Deus não somente inventou, digamos, o trabalho, mas Deus é aquele que também dignifica o próprio trabalho. Ele, inclusive Jesus, né, no Evangelho de João, se refere a ele dizendo, o meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Então, aqui está a dignidade do trabalho e do trabalhador, porque o trabalho não existe assim etéreo, ele está em uma pessoa, tem uma dimensão do ser humano presente nele. Então aqui está a grande dignidade do trabalhador. Eu preciso dizer, irmão e Dani, que na antiguidade trabalho era coisa de escravo, então não havia essa dignidade do trabalho e do trabalhador. Quem era livre não trabalhava, quem trabalhava eram os escravos. Mas a tradição judeu-cristã, embora lá no livro do Gênesis o trabalho venha associado à maldição, comerás com o suor do teu rosto e tal, mas a tradição judeu-cristã trouxe essa dignidade para o trabalho e para o trabalhador, enquanto associa ao próprio Deus, que trabalha sempre, como diz Jesus. E por isso também nós trabalhamos. Só ainda dentro dessa pergunta, dentro dessa questão, por isso que é importante, o trabalho faz parte da vida? O trabalho é uma dimensão fundamental, eu até queria aproveitar para alargar um pouco o conceito. Claro. Porque até esses dias uma pessoa na minha paróquia, eu sou ali da paróquia Nossa Senhora da Soledade, no Vista Verde, São José dos Campos. E tem missa todo dia de manhã. E no final da missa eu sempre digo, todos têm um bom dia, um bom trabalho. E uma pessoa um dia falou, padre, o senhor fala um bom trabalho, só que a maioria que vem à missa de manhã ou é aposentado, ou é dona de casa, ou é ambos, ou são ambos. O senhor fala bom trabalho, são todos que vão trabalhar. Eu falei, olha, a gente tem que compreender que trabalho é muito mais amplo do que emprego. Exatamente. Então, todos nós trabalhamos. Então, aquele aposentado que vai da missa, chega na casa dele, vai varrer a calçada, vai colocar o lixo para fora, lavar roupa, vai lá fazer comida, cozinhar, fazer alimento. Então, é importante a gente ter essa concepção um pouco mais alargada do trabalho. Claro, o trabalho, que é uma dimensão profundamente humana, como você disse, faz parte do próprio ser humano. O Papa João Paulo II tem uma expressão bonita na Labora Exercens, que é um documento sobre o trabalho. Ele diz, o trabalho tem origem na pessoa, mas se realiza para fora da própria pessoa. Ele diz, o trabalho tem uma dimensão transitiva, passa pela pessoa. Por exemplo, a criança que pega um lápis de cor e vai colorir o seu desenho, ela está trabalhando, uma atividade que termina para fora dela mesma. Sim. E aí, então, nós temos uma concepção um pouco mais alargada do trabalho, e que não é simplesmente o emprego. Então, aqui está a grande dignidade do trabalho e do trabalhador. Seja trabalhador da indústria, seja o trabalhador profissional liberal, seja a dona de casa, enfim, todos nós somos trabalhadores. Todos nós somos trabalhadores. Muito bonito, é muito bom ouvir o padre Toninho, né? Como é que ele vai explicando situações corriqueiras do nosso dia a dia, e, claro,
com fundamento na doutrina social da igreja, naquilo que é o aspecto prático do trabalho. Agora, Padre Toninho, eu queria saber de uma situação. Nós começamos o programa falando isso, que pelo trabalho nós também participamos da obra criadora de Deus. Como é que a pessoa pode entender isso aí? Exatamente. Quer dizer, Deus fez a criação, diz lá o livro do Gênesis, em 6 dias, no 7º descansou, mas não se desresponsabilizou da criação. Aliás, essa é uma experiência profunda da tradição judeu-cristã. Isto é, Deus é alguém presente no meio do seu povo. Deus está no meio do seu povo. Deus não fez o mundo e depois se retirou do mundo e disse que vocês se virem agora. Deus está presente entre nós. E, por sua vez, o ser humano participa desta obra criadora de Deus. Aí vem novamente a Labora Exercens, de João Paulo II, que é essa encíclica sobre o trabalho. É uma encíclica monotemática, especificamente sobre o trabalho, onde diz que, através da sua atividade, o ser humano continua a obra criadora de Deus. E aqui, irmão, eu achei bonita essa canção, você inclusive disse que linda essa canção, porque é o ser humano quem dignifica o trabalho. Não importa qual é esse trabalho, se é um trabalho humilde, como vocês cantaram ali no início, ou se é um trabalho que tem mais visibilidade. O trabalho é dignificado por quem? Pela pessoa que o exerce. Porque através do seu trabalho, a pessoa está, aí vem a tua pergunta, exatamente contribuindo para que a criação de Deus possa progredir, possa evoluir. Se não fosse isso, nós estaríamos na Idade da Pedra, né? Se houve tanta essa evolução nesses séculos e milênios e trimilênios, foi porque a atividade humana colaborou para isso. Senão seria uma escravidão, né? E pensando o trabalho assim, aí vem, olha, o cuidado com a casa comum, a nossa corresponsabilidade, né, Dani? Sim. Além do que, irmão, só me permita que, quando a gente fala da dignidade do trabalho, como eu dizia, não podemos nos esquecer da dignidade do trabalhador, que, aliás, está na origem do 1º de maio, que é exatamente reivindicar melhores condições de trabalho, 8 horas diárias da sua jornada laboral. E, infelizmente, temos visto, aí eu ouvia hoje num jornal de manhã dizendo que mais de 500 casos, mais de 500 pessoas foram libertadas de situações análogas à escravidão, em pleno século XXI. Ainda hoje, né? Em 5 meses. Então, temos que ter consciência da dignidade do trabalho, mas também do trabalhador. E é impensável alguém ser submetido assim a condições desumanas de trabalho. E o senhor falou do 1º de maio, já deu uma pequena introdução, mas o porquê de 1º de maio? 1º de maio começou com uma greve para exigir que a jornada de trabalho, que era de 16 horas, fosse reduzida para 8 horas. Todas essas conquistas trabalhistas sempre tem na origem muita luta, muita gente colocando a cara a tapa, como a gente diz. Não foi assim de mão beijada que veio tudo isso. E começou em 1º de maio, se prolongou por alguns dias, houve uma forte repressão, e foi em Chicago, nos Estados Unidos. E aí, em vista desses mártires, muitas pessoas morreram, porque a polícia não usava bala de borracha, não. Era bala de verdade mesmo. Muitas pessoas foram martirizadas ali, como também o 8 de março, Dia da Mulher. Também foi a mesma situação. E, em homenagem a esses mártires, o 1º de maio ficou, então, estipulado como sendo um dia internacional, uma data internacionalmente aceita. Interessante. Embora a origem tenha sido nos Estados Unidos, 1º de maio não é o Dia do Trabalho, mas é a primeira segunda-feira de setembro. Tá. Talvez até porque foi uma data que foi estipulada pela Internacional Socialista e depois foi assumido em todos os países, talvez em vista disso, nos Estados Unidos não seja comemorado. Mas em todos os países, 1º de maio, Dia do Trabalho e do Trabalhador. Alguns lugares falam Dia do Trabalhador, outros lugares Dia do Trabalho, em outros lugares ambos. Mas o sentido é o mesmo. É o mesmo. Graças ao São José operário também, que nós lembramos, né, Padre Toninho, como aquele que é um modelo
de trabalhador dedicado à construção da vida, do reino. E a gente poderia pensar também, né, Padre Toninho, hoje quando se coisifica tantas as situações, quanto que a pessoa também às vezes é coisificada só em torno de um lucro, de um capital, né? Pois é, aqui vem, irmão, exatamente a dignidade do trabalho. Quer dizer, o Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, que aliás foi aquela encíclica que deu origem à doutrina social, Leão XIII diz: o trabalho é a fonte de onde brota a riqueza das nações. A riqueza das nações, inclusive, é título de um livro de Adam Smith, e que aparece nessa frase quase que textual, que eu cito aqui do Papa Leão XIII, que, por sua vez, diz ele, contribui para o bem de todos. Portanto, essa dignidade do trabalho, e você coloca ali São José operário, né? Pio XII colocou como patrono dos trabalhadores, e Jesus foi reconhecido como filho de um trabalhador. E o próprio Jesus também se apresentando como um trabalhador. O meu pai trabalha sempre, eu também trabalho. Então aqui vem a dignidade do trabalhador, dignidade do trabalho e a resposta à pergunta que a Dani fez no início. Quem inventou o trabalho? Deus. A Bíblia mostra Deus trabalhando. E isso dignifica o trabalho que todos nós fazemos. E eu acentuo, irmão, quem dignifica o trabalho é a pessoa que o exerce. Não interessa o tipo de trabalho que essa pessoa faz. Se é mais humilde ou se tem maior visibilidade. É a pessoa que dignifica o trabalho. Conversa boa, muito né, bacana, Dani? Olha, né, o Padre Toninho... Padre Toninho foi, muito bom, viu? Bendito seja Deus, Bendito Padre, pela seja. sua vida, pelos seus estudos. Nós o admiramos muito. O senhor é sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida. E lembro da frase da liturgia ainda, né? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo fruto, tarará, o pão que recebemos, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos. Então, bendito seja Deus. Posso fazer né? um pedido para o Toninho? Claro, A gente vai para o intervalo, aí eu vou pedir para o senhor fazer igual o senhor faz na missa lá. Eu quero agradecer a presença, a participação do senhor. O senhor dizer para todo mundo em casa agora um bom trabalho para vocês. Pois não. O senhor dá uma benção e fala o trabalho? Claro. Então eu quero aproveitar essa ocasião para deixar um abraço muito grande a todos os trabalhadores e trabalhadoras, nesse sentido mais largo, né, que a gente colocou aqui, e que você então tenha um excelente dia, uma semana abençoada e um bom trabalho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.